Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos começa com notícias, infelizmente, triste. Falta de água, falta de chuvas, infelizmente falta de cuidado da população em ter mais cuidado com a riqueza que nós temos, ainda temos, água. E hoje nós recebemos vários convidados, Wesley Mendes, Paulo Breda, Capitão Reinaldo, Sargento Ailson. Sejam bem-vindos ao programa Olho a Olho com Cida Campos. Obrigado, Cida. Paulo, como presidente do Comitê da Bacia do Itapemirim, do Rio Itapemirim, fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês têm desempenhado. Cida, a nova diretoria, né, nós assumimos tem um mês, né, o Comitê da Bacia, e já estamos com muito trabalho, pegamos uma estrada, né, para percorrer muito grande, que é a crise hídrica. Né? Então, Cachoeiro, a bacia do Rio Itapemirim, né, ainda a gente tem algumas situações pontuais, né, de falta d'água, principalmente pequenas comunidades ainda, mas Cachoeiro ainda, dentro de Cachoeiro, apesar da visão, né, de olhar o rio, está com pouca água, né, os usuários, os clientes ainda, nós podemos ficar tranquilos, né, por enquanto. Né? Nós pegamos, nós captamos hoje a empresa de saneamento, a Odebrecht, ela capta 5% do volume, né, que hoje está no rio. Então a bacia em si, o comitê, ela vem trabalhar com todos que precisam da água. E isso foi feito ontem, né, Wesley? O comitê interessado, né, em não prejudicar ninguém, em não afetar as pessoas com punição. Vamos resolver antes, né? E eu estou falando das 4 resoluções que saíram da AGER, da Agência de Recursos Hídricos do Estado. Então a gente chamou vários empresários, trabalhadores rurais, empresas de saneamento, para a gente conversar o que a gente pode fazer. Então a gente está nascendo, o comitê está nascendo para nascer bem com saúde. Que é o principal, né? Isso. Eu acho que a saúde em si é a abundância de água. Isso. O ideal seria conscientizar, e esse povo precisa se conscientizar, né? Uhum. Sargento, seja bem-vindo mais uma vez. É muito importante ter a polícia ambiental aqui conosco. E, na verdade, a minha preocupação maior é sobre o interior, sobre aqueles lagos que, às vezes, eu, como produtora rural, não sou, exemplo, eu abro um lago ali, crio peixe, mas eu não sei se pode, se não pode. Fala um pouquinho sobre esses lagos, que às vezes tira até o curso do córrego que tem ali, que às vezes atrapalha. Como é que é isso? Bem, a Polícia Militar Ambiental tem essa atribuição de realizar a fiscalização nesse contexto em que estamos enfrentando agora, especificamente nas zonas rurais. Porque nós temos 2 situações em jogo aí. De um lado nós temos empreendimentos potencialmente poluidores que a legislação exige para que eles sejam feitos uma licença ambiental. A maioria das vezes obtida perante o IDAF, né, que é um instituto estadual, e algumas vezes perante o IEMA, a depender do porte, né, do volume desse empreendimento. Ao lado desse licenciamento ambiental, nós temos a questão da outorga da água, que de regra ela é destinada a todos os usuários, tanto aqueles de pequeno porte quanto aqueles de grande vulto. A diferença que vai haver o pequeno usuário, ele pode fazer um cadastro na Agência de Recursos Hídricos, né? Existe um cadastro até de nível nacional, que se ele tiver uma captação inferior a 1,5 litro por segundo e a um montante de até 43.200 litros diariamente, ele está dispensado dessa outorga. Na verdade, ele faz uma declaração que posteriormente vai ser avaliada pelo órgão
pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, né? Então a Polícia Militar Ambiental ela tem essa função de verificar isso. Por quê? Porque a partir do momento em que o empreendedor ele não atende aquilo que está previsto na legislação, ele está cometendo um crime ambiental, um crime previsto na lei ambiental. E é nesse momento que cabe à Polícia Militar Ambiental, por dever de ofício, agir. Ressaltando, Cida, que nós temos feito uma campanha, né, junto aos produtores rurais, junto às comunidades, no sentido de levar a educação ambiental, no sentido de mostrar para o homem do campo que nós estamos dispostos ao diálogo, dispostos à orientação e a conversar. Por quê? Além de policiais, nós somos, antes de tudo, cidadãos que também estamos no mesmo cenário, né? Todos nós aqui, o sargento tem filho, eu tenho filho, eu acredito que todos nós pertencemos a um núcleo familiar e estamos precisando do alimento que os nossos produtores rurais estão produzindo. Nós precisamos dos laticínios que também dependem desse recurso hídrico, né? Então é um momento muito importante da gente estar discutindo isso aqui, poder público, né? Os produtores, as agências reguladoras. Eu acho que é um momento muito importante de todo mundo convergir para um objetivo comum. Isso é uma grande verdade. Até porque o futuro são as crianças de hoje. É verdade. E a minha maior preocupação é se os meus filhos, que eu ainda não tenho, mas pretendo ter, se vão ter água. Cida, eu não sou de Cachoeira, eu sou guaçuiense, gosto muito da minha cidade, aprendi a amar Cachoeira de Itapemirim, né? Aprendi a amar essa capital secreta. E uma preocupação eu tenho um filho que vai fazer 3 anos brevemente e outro que vai nascer possivelmente em dezembro. Então a gente está naquela, assim, daqui a 30 anos, quando eles estiverem já adultos, como é que vai ser essa paisagem, como é que vai ser essa cidade, essa terra que aprendemos a amar, né? Então é uma preocupação de todos nós, principalmente como cidadãos, né? Eu acho que é muito importante isso para todos nós. Vocês têm recebido muitas denúncias? Aumentou bastante nesse período agora dessa escassez de água, sobre a questão do uso indevido da água. Então as pessoas que estão morando, principalmente na área rural, têm se preocupado muito, até observando os outros produtores, entendeu? E denunciando essa questão de... Isso é muito importante, né? É uma ajuda, né? Ajuda na fiscalização e na educação, né, ambiental. Na educação, exatamente. Que acho que é uma base importante, educar, né? E que o produtor possa aprender a usar aquela água direito ali. Então, nesse período agora, aumentou muito o índice de denúncia. Wesley, você como presidente do Sindicato Rural, o que você tem a dizer referente a essa crise, essa tristeza que não é só em Cachoeiro? Crise é oportunidade. É verdade. Então, acho que, como nós estamos vendo, nós precisávamos parar para falar do assunto, de alguma maneira. E nada mais educativo que uma boa crise, né? Então, infelizmente, a gente está precisando parar para falar de preservação, de conservação, de consumismo, de consumir essa água da maneira correta, de produzir água, que nós, produtores rurais, somos esses eleitos pela sociedade para sermos os guardiões da água. Ainda bem. E de boa parte da floresta que produz água. Então, assim, nós sentimos que nesse momento de crise é muito natural que todos os holofotes se virem para o produtor rural. A casa está aberta. E a coisa, quando é conduzida, como está sendo conduzida pelo Comitê da Bacia do Rio Itapemirim, em parceria com a Polícia Ambiental e IEMA, é muito melhor de se chegar a uma solução. O que a gente não pode e não deve fazer é fazer disso um denuncismo maluco. Eu acho que não é o momento para isso. Historicamente, nós erramos. Temos que concordar que nós não sabemos fazer gestão de água, nem no campo e nem na cidade. Fosse assim, toda a água que choveu em 2013 e arrasou todos os lugares, nós teríamos guardado para usar no momento. É só seguir aquela liçãozinha dos avós da gente. Filho, tá sobrando? Guarda, não gasta à toa. Guarda num cofrinho, quando você passar aperto, quebra o cofrinho e usa. Não entra no cheque especial da conta do banco, não. Quebra o cofrinho, você guardou, você fez o dever de casa. Foi isso que a gente não fez. O que você acha que deveria fazer nessa época para guardar? Qual Agora, é o seu conselho hoje? Reservatórios de água, barragens coletivas.
para que a gente aproveite bastante a água da chuva, porque vai chover. E essa água vai para onde? Deveria ficar armazenada. Para que a gente usasse, causando menos pressão nos rios, nos córregos. Porque olha só, se eu tenho essa barragem, essa conservação, essa reservação de água, é lógico, eu vou utilizar essa reserva que eu fiz. O que acontece com o córrego? Eu não lanço mão dele. Eu lanço mão dele no desespero, ou faço o contrário. O uso, mas com educação, usando um pouco de lá, um pouco de cá. Ou seja, dá para combinar com a natureza como você vai usar esse recurso. Então agora, para nós, é hora de fazer o que nós não fizemos. Fazer reservação de água, educar para a gestão de água e principalmente que os governos finalmente acordem para entender que a punição por si só, punir produtor porque está escavando poço, punir, não resolve. É hora de educar, unirmos forças e fazermos uma história diferente daquela que nós recebemos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Fique aí. Olho a Olho, com Cida Campos. Capitão, onde está a maior quantidade de água doce no Brasil? Bem, estudos apontam, né, que nós temos uma grande riqueza, né, de água no nosso subsolo. Estudos apontam que o aquífero Guarani seria uma grande reserva que nós temos estratégica, né? Ele pega essa região do sudeste, ele desce para a região sul, né, e até para outros países com os quais fazemos fronteira, Argentina, Uruguai. E também se noticia, estudos mais recentes dizem também que na Amazônia, no subsolo da Amazônia, nós temos um aquífero, não me lembro agora exatamente o nome, não me lembro o nome dele, não me ocorre, mas que também é muito rico, que tem esse potencial de produção de água muito bom. Ou seja, o país ele tem um potencial de água maravilhoso. A questão é, essa água está disponível, o acesso a essa água é fácil? É isso que a gente verifica. Nós não temos uma infraestrutura hoje que nos permita isso, que nos permita, numa situação de extrema demanda, trazer a água desses locais onde ela é abundante, né? Isso demanda energia, isso demanda infraestrutura e é algo realmente muito custoso. Daí a necessidade da gente saber preservar o que a gente tem dentro da nossa realidade, né? Dentro das nossas regionalidades. Até porque, para prejudicar ainda mais o nosso país, a crise financeira também já não ajuda. Sim, de então, fato. Acaba complicando mais e mais. Então, De fato. o correto e o certo é a gente fazer o dever de casa, economizar, ter consciência de que a água realmente está acabando, isso é grave, isso não é uma brincadeira. E, na verdade, a todos vocês que estão aqui, eu acho que quando vocês estão dentro da casa de vocês, ou dentro da casa de um amigo, ou de repente passando em algum lugar que vocês olham alguém desperdiçando, eu acho que vocês sentem vontade de esganar, né? É triste, né? É triste. É triste. De fato. É triste porque imagina bem, Cida, só Não, por favor. colocando um ponto importante. Veja como é importante fazer o recurso da água. Uma melancia gasta 25 litros d'água para existir. É mesmo? Um pé de milho, cada pé de milho gasta de 8 a 12 litros de água. Nós lá no campo, nós transformamos água em alimento. Não é um gasto por gastar. A gente não desperdiça água. O campo não faz isso. Ele joga para a lavoura, o que sobra que a planta não aproveitou, volta para o lençol. Se o produtor é consciente e faz isso à noite, Sim. ela não evapora, que você tem um aproveitamento maior, ou seja, gasta menos energia, custo menor e é sustentável. Então, quando eu vejo alguém desperdiçando água, o que eu penso é o seguinte: quanto alimento podia ser produzido com essa água? Porque eu sei, eu que vejo a semente de milho desse tamanhozinho virar um monte de semente de milho e aonde ela chega? Na merenda escolar, nas entidades de cachoeiro que estão recebendo do agricultor, os hospitais. Quando eu vejo que a Santa Casa ou esses hospitais precisam do nosso apoio, a gente vai lá e doa aquele gado, os bezerros, a gente sabe que um paciente vai usar
isso vai melhorar a vida das pessoas. Então, é muito triste você ver que no mundo tanta gente passa fome e a gente não está sabendo usar bem esse recurso. Ou seja, vamos transformar, quer dizer, a gente transforma a água em Esse alimento. ouro, né? Quer dizer, qualquer gota d'água que se perde é um pouco menos de alimento transformado. É como se tivesse um pedacinho de ouro que você está jogando fora. É uma vida, né? É vida. É vida de uma pessoa, de uma criança que está com fome, né? E tem isso está acontecendo. E aí vem todo esse consumismo que a gente estava falando aqui agora há pouco, Verdade. exacerbado. Sem dúvida. Verdade, é verdade. Paulo, você acha que a maioria da população, vou colocar de Cachoeiro porque em especial é a cidade que moramos, né? Você acha que a maioria da população de Cachoeiro sabe que seu esgoto não está sendo usado devidamente, que está sendo jogado em algum lugar indevido? Cida, é como acontece com os resíduos, né, que nós produzimos. Jogamos e se vira para onde que vai, entendeu? E não é bem assim, né? Pela consciência que nós temos, acredito que a gente, antes de falar o nosso esgoto não está sendo tratado, né, porque existem ainda pessoas em Cachoeiro que talvez não acreditam que existe uma estação de tratamento de esgoto lá no Coronel Borges, que a gente trata mais de 97% do esgoto de Cachoeiro. Nós ainda sabemos que existem problemas pontuais, né, de ligações indevidas, né, por não conhecer, por não saber que seu esgoto está sendo lançado indevido, mas as redes de saneamento estão quase na sua totalidade nos bairros de Cachoeiro, dentro de Cachoeiro. E eu acredito sim que existem ainda pessoas que não saibam, entendeu, do tratamento de esgoto em Cachoeiro. Isso é uma pena. Isso é uma pena porque no Brasil não é tratado esgoto, a média de tratamento de esgoto é menos de 40%, entendeu? Cachoeiro é um exemplo. Eu falo nós porque nós somos de Cachoeiro, nós somos premiados, né, como empresa melhor de saneamento. Entendeu? Na bacia do Rio Itapemirim, são muito poucas as cidades que realizam tratamento de esgoto. São 17 cidades, né, Paulo? São 17 cidades na bacia do Rio Itapemirim. Quais são essas cidades? Você lembra? Eu posso dizer algumas. Eu te ajudo. Irupi, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Ibatiba, Alegre, Jerônimo Monteiro, Castelo, Conceição, Venda Nova, Vargem Alta, Atílio Vivaco e Muqui, Presidente Kennedy. Cachoeiro, Cachoeiro, Itapemirim e Marataízes. Marataízes também. Marataízes também, entendeu? Tá lá na pontinha, né? Lá na ponta. Mais tarde, né? Entendeu? Então é um valor para a cidade, Cida. Isso a gente tem que valorizar. É verdade. Entendeu? Nós temos que valorizar isso daí. Quanto que melhorou o Rio, a qualidade do Rio, entendeu? A presença desse, o capitão pode me ajudar, e a presença dos biguás no Rio foi por conta da qualidade da água. Porque retornaram os peixes que eles podem se alimentar, entendeu? Quanto que aumentou, entendeu? Então é visível a qualidade da água do Rio há 20 anos atrás. Eles então quer dizer que se o rio não estiver limpo, lógico, evidente, não vai ter a qualidade de peixe ou a quantidade de peixe, mas eles também não ficariam ali, né? Não ficariam ali, entendeu? Porque falta oxigênio. Falta oxigênio. Nós somos perfeitos? Tá perfeito a coleta e tratamento? Não tá. Nada é perfeito. Nada é perfeito, mas nós estamos muito bem. Eu tenho uma preocupação, eu vou fazer uma intervenção, Cida, para questionar essa questão do esgoto. Eu moro numa propriedade rural que está à margem do rio Castelo, que recebe água, e na verdade são dois rios. Eu tenho o Rio Norte e o Rio Castelo, o último afluente do que vai se tornar Itapemirim, né, para chegar até Marataízes. Eu estou justamente no encontro dos dois. E fico me perguntando, vendo o Cachoeiro com boa parte do seu esgoto tratado, eu fico me perguntando se o esgoto daquelas cidades que estão ali para cima, de onde eu
tiro a água para dessedentação animal, quando preciso, enfim, quando eu necessito, eu tenho que tirar essa água. Eu fico me perguntando isso. Essas cidades aí para cima estão fazendo o dever de casa, porque toda essa carga de 17 municípios vem bater aqui em Cachoeiro. E tratar isso tudo custa dinheiro. Dinheiro, claro. Quer dizer, claro. alguém tem que pagar a conta, né? E aí, você, quando devolve a água de Cachoeiro, daqui para esses municípios aí para baixo, até chegar ao mar, já está bem melhor. Então, quer dizer, além da gente estar pagando a conta de cima, a gente está melhorando a conta daí para baixo. Poxa, então é importante, acho que, né? É uma colocação bem importante. Mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Capitão, de onde vem a água que passa em Cachoeiro? Bem, conforme foi falado pelo Paulo, né, a bacia do Itapemirim abrange 17 municípios, né, e nós temos duas grandes vertentes desse curso hídrico, né. Nós temos na região do Caparaó um importante centro de produção dessa água que vem do Itapemirim, né. Temos municípios como Ibitirama, Divino de São Lourenço, Alegre, aquela região temos uma parte também de Una, e Una tem uma parte que desce para o Rio Doce, né, que é muito importante para essa produção de água. E temos uma outra vertente, o outro braço, que vem dessa região de Conceição do Castelo, temos alguma contribuição de Vargem Alta, que também é divisor de águas, temos ali em próprio município de Castelo, né? Então o que se percebe, pelo menos o que a gente tem visto, é aquelas áreas mais protegidas são aquelas áreas que estão permitindo que o nosso rio ainda esteja em condições de forma relativamente segura nos proporcionar essa água, né? Então o que a gente percebe? A nossa área urbana da cidade não está comprometida em seu abastecimento porque temos um manancial que recebe diretamente a água dessas áreas mais protegidas, com florestas, né? Ao passo que algumas comunidades que são abastecidas pelos seus ribeirões locais e que não têm essa cobertura vegetal estão começando a sofrer. Daí que a gente tem Córrego dos Monos, o Wesley pode me ajudar, a gente tem outras localidades também. Em Jerônimo Monteiro a gente tem alguns locais lá que estão passando por banca de areia, muita dificuldade. Então, assim, realmente isso mostra o quanto que a cobertura vegetal é importante para a produção de água, né? Não é só um discurso de ambientalista, não é só um discurso de quem está aí para proteger o meio ambiente, mas é uma realidade que a gente enxerga, né? Eu acho que isso aí é inegável. Em geral, a pergunta para os quatro. Vocês acham que se alguém, ou melhor, se todos cruzarem os braços, Cachoeiro pode entrar numa situação muito grave? Eu acredito que sim. A tendência, se as pessoas não tiverem consciência de fazer um uso racional da água, um uso equilibrado, a tendência é que a seca ela tem se prolongado. A seca é um fenômeno natural na natureza. O problema é o seguinte, é que as pessoas não se prepararam para passar a seca. Desmataram, onde são as fontes que abastecem a nascente, foram desmatadas, as chuvas não são aproveitadas porque o solo está desprotegido. Então a seca é um fenômeno natural que está se prolongando por ação humana. Então, se as pessoas continuarem, se não fizerem nada agora, futuramente, com certeza, eu acho que nós entraremos num colapso muito pior. Vocês acham que, se acaso eu tenho uma propriedade, mas aquela propriedade eu não tenho muitas árvores, quase nenhuma, mas tem água. Se eu começar a plantar, eu posso ter essa água por mais quantidade, por mais tempo, eu posso adquirir mais água? O que você acha? Eu vou responder em duas palavras que o Wesley falou. Gestão das águas, eu acho muito bonita essa palavra, entendeu? E como um proprietário, né, como uma empresa de saneamento procura a melhor tecnologia para produzir mais, nós, né, como proprietários, como consumidores de água, a gente sempre quer o melhor, entendeu? Então, se eu tenho uma propriedade, a gente tem que aprender a ter uma água de qualidade. Verdade. Entendeu? Então, como que a gente vai ter uma água de qualidade? Eu tenho que fazer minha parte. Talvez, Cida, acho que acredito que as pessoas não veem a importância de se fazer uma preservação, um manejo adequado da pastagem, entendeu? Uma gestão
das águas ali na sua propriedade. Isso é muito importante. Wesley, você acha que o poder público hoje, Cachoeira e Itapemirim, se o poder público, os vereadores, o prefeito municipal, os secretários, se eles não tomarem uma atitude drástica, você acha que pode piorar? Por exemplo, eu passei em determinado lugar e vi várias pessoas utilizando uma água de uma praça pública, lavando carros, caminhões, motos e etc. Pois bem, e ao mesmo tempo, enquanto eles estavam lavando, eles iam torcer o pano, a esponja, seja lá o que eles estavam utilizando para lavagem dos carros, a mangueira estava a água indo embora. Então, quer dizer, eu acho que Cachoeiro hoje não tem uma resolução, não tem uma lei municipal que proíba esse tipo de desperdício. Por exemplo, lavar carro com mangueira, lavar calçada com mangueira, tirando areia com água. Isso é um crime ambiental, para mim sim. Então você, Wesley, você acha como cidadão, você, Paulo, como cidadão, você, Capitão Reinaldo, você, Sargento Ailson, vocês acham que isso pode continuar desse jeito? Não, não pode, porque é muito difícil para a gente estar produzindo água. E como eu falei com você aqui, caiu sobre nós essa responsabilidade, e tem também responsabilidade do poder público de colocar, e aproveito para colocar esse assunto e já te respondo, criar mecanismos para que a gente possa preservar essas áreas de uma maneira produtiva, não tirando renda de quem vive do campo, que já é pouco. Já é pouco. O filho do homem do campo não está ficando no campo. É verdade. Se você tira dele a área para proteger, sem dar para ele a condição para gerar renda, essa conversa vai se prolongando e nunca se chega E não resolve o problema. E não resolve o problema. É. O nosso objetivo é esse. Agora, para a gente que está ali, produzindo água, eu vou dar um exemplo. Durante essa seca passada, de 2014, nenhuma vaca minha foi no rio beber água. Tem uma mata acima de uma nascente. Eu tenho um reservatório de água natural feito na propriedade que está jogando água para o rio. Hoje ainda está jogando água para o rio. Agora, nesse momento com seca. Então, o único animal que eu perdi foi afogado, dentro da lagoa, vê bem. Quer dizer, Pela seca, né? mas não foi eu quem fiz. Alguém veio antes de mim, no caso minha sogra, toda a homenagem a ela, a dona Isabel Zago, não desmatou, ela preservou aquela reserva, ela deixou esse presente, e foi um grande presente, a gente viu agora. Foi. Então me choca muito ver que o poder público, não, por exemplo, não coloca em prática o que diz a resolução 006. Que essa é a resolução estadual ou municipal? A estadual, que diz o seguinte, que ela indica que o poder público deve colocar na sua legislação municipal, nesse momento de crise, pontos, leis, criar leis que punam essas pessoas que, por exemplo, estão molhando jardim desnecessariamente, lavando calçada, né? Carro? É preciso, sabe por quê? Porque na mesma resolução tem uma punição de R$ 2.637,10, eu decorei o valor, para todo produtor que irrigar de dia. Tem que ser pra todo mundo. Não, então entenda isso. Para nós, produtores rurais, já veio a punição por escrito. Para o consumidor urbano, tem uma sugestão de uma lei punitiva. Você entendeu a diferença? Que na verdade... são dois pesos e duas medidas. Que na verdade, só um minutinho, Guarapari, se eu não me engano, Mimoso, Guaçuí, já existe essa lei municipal. Pois é, precisa E outra acontecer. coisa, existe fiscais. Se quiser, tem até um número de denúncia. Ó, a Cida está usando água indevida. Aí o fiscal vai lá, notifica, continuou, multa. Então por que Cachoeiro não pode exercer a mesma lei, o mesmo modelo? Não é? Mas pois bem. Isso que o Wesley está falando é uma observação muito interessante, né? Ela tem a sua justificativa legal, sob o ponto de vista jurídico ela tem a sua justificativa, mas a gente vai precisar de uma ação política para poder implementar o que é justo. Então vamos lá. A Constituição ela determina que o ordenamento urbano fica a cargo do município, inclusive o ordenamento urbano no que diz respeito aos aspectos ambientais locais.
sendo de outras esferas da federação essa regulamentação. Então a AGER, enquanto órgão estadual, criou uma regulamentação de uso da água especificamente para os produtores que não estão na área urbanizada do município, né? Então realmente, conforme você disse, avalizando aí a sua fala, cabe ao município, cabe ao poder público municipal, e nesse momento a gente apela aos nossos legisladores, aos nossos prefeitos, que busquem, né, um consenso no sentido de criar legislações que dentro da área urbana vão trazer essa penalidade, que tem uma proposta pedagógica, né? Afinal de contas, quando mexem no nosso bolso, a gente está disposto a colaborar, não é verdade? É verdade. Então é importante, né? Então a gente precisa realmente do poder público municipal agindo nessa esfera, que essa atribuição está a cargo dos municípios, sem dúvida, pela Constituição Federal. E olha, a situação, mais uma vez, a situação é grave. Eu fico preocupada com o futuro de amanhã, que são as crianças de hoje. Então vocês que são pais, que são avós, que são empresários, que são irmãos, a população não só de Cachoeiro, por favor, fiquem atentos. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Sargento, o senhor estava falando a respeito dessas leis, o capitão também e todos vocês, que deveria estar incluso nas escolas. Fala um pouquinho sobre isso. Nós estávamos comentando que a educação é a base da sociedade. Você, quando forma uma sociedade com a educação, tudo fica mais fácil de ser resolvido, de ser entendido. A questão ambiental deveria ser implantada na pré-escola da criança. Ela crescer um adulto consciente como funcionam as questões ambientais, principalmente a questão da água, o ciclo da água. As pessoas têm a visão que a água é infinita, não acaba, é um milagre que acontece ali e vai nascer. Não é assim. Ela tem um ciclo, ela tem que ser cuidada para manter aquele ciclo. Na verdade, quando o ser humano, com a ação irresponsável, quebra esse ciclo da água, acontece o que está acontecendo isso hoje. Então, para as pessoas compreenderem como funciona isso e cuidarem bem desse patrimônio nosso, tem que ser educada. Eu acho uma falha que aconteceu na sociedade nossa não ter educado, não ter essa base, principalmente na questão ambiental, que está gerando esses problemas hoje e vão gerar problemas mais futuros. Vocês acham? Pois não? Bem, pegando a fala do nosso sargento, nós entendemos, nós verificamos essa situação e estamos aí desenvolvendo projetos de educação ambiental, indo até as escolas, procurando levar para as crianças essas circunstâncias, essas situações, principalmente tentando despertar nelas o senso de responsabilidade. Mesmo pequenininhas, elas precisam começar a entender as coisas. E é fácil, gente. A gente faz um apelo aos pais. É preciso que a gente esteja atento às crianças, é preciso que a gente olhe para as nossas crianças. Vou dar um exemplo aqui, não é uma questão ambiental, mas é uma questão de como a educação é importante. Meu filho não tem nem 3 anos, mas quando eu entro no carro, antes de ligar o carro, virar a chave, ele já fala: o cinto, papai. Então por quê? Porque foi educado nesse sentido, porque aprendeu nesse sentido. Então é importante a gente fazer isso, levar até as escolas. E nesse sentido a Polícia Militar Ambiental em todo o estado do Espírito Santo tem feito essa atividade, tem levado até as escolas esse assunto, esse recado, né? E a gente faz um apelo que outros institutos, outras associações também estejam juntos com a gente. A gente sabe que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente daqui de Cachoeiro faz, a gente sabe que outros órgãos fazem, mas a gente precisa de mais. A gente precisa se propor a estar realmente levando essa mensagem, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar. Se uma escola ou de repente uma creche quiser, como faz? Liga para onde? Entra em contato com quem? Bem, nós aqui no sul do estado podemos atender 24 horas, pode ligar para a gente, a Polícia Militar Ambiental aqui em Cachoeiro está no telefone 3521-3358, né? E lá no nosso pelotão em Uaçuí está no 3553-2342, são 2 telefones que podem nos acessar. E lá a gente pode agendar, pode estar agendando essa visita à escola, né? E esse projeto. Aqui em Cachoeiro nós desenvolvemos um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com 18 escolas da rede municipal, né, alunos da 7ª série, em que eles tiveram a oportunidade de receber as nossas aulas, as nossas instruções, e depois visitar o campo, ir até a Floresta Nacional de Pacotuba, né,
aí numa parceria com o ICMBio, e lá puderam ver um pouco, né, vivenciar um pouco, porque a gente tinha crianças ali que nunca tinham visto um macaco, nunca tinham visto uma cobra, nunca tinham visto os animais no seu habitat natural, cobra, sim. Exatamente, tiveram a oportunidade de ver lá e vivenciar isso, o que é muito importante, né? E para a criançada isso é tudo. É verdade, isso é muito importante. A criança é tão inocente, é tão bom, que aquilo para ele verdade. é como se fosse assim, meu Deus, eu estou em outro mundo, estou no desenho. Tem criança que não sabe que o leite que está na caixinha É da vaquinha. vem da vaca. Da vaca. Para isso, Wesley, o que eu faço? Eu já levei meu filho num curral e já mostrei isso para ele. Isso. E desde quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu? Ele virou fã da vaquinha. Qualquer coisa, qualquer logotipo que tenha vaca, lá, vaquinha, é aquela preferência que ele dá. Isso Tá? é É aquele produto que espetáculo, ele gente. quer. As crianças precisam preciso. realmente participar de Tem que coisas que a mostrar gente isso. acha que é só adulto. Não, e é educação para sustentabilidade. Sabe por quê? A sustentabilidade tão falada, depende do meio ambiente, mas sem a presença do homem nisso tudo, nada vale a Nada pena. vale a pena. Nós só estamos não cuidando vale. disso tudo, sabe por quê? Por causa das pessoas. É verdade. Ser O mais humano. importante, o ser humano é o mais importante. E veja bem o papel que tem aí o produtor rural. Quer dizer, ele é a pessoa inserida ali na natureza para transformar aquilo em alimento. E a educação para a sustentabilidade passa por isso. Qual o papel desse produtor na sua intervenção nesse meio ambiente? Como que ele aproveita isso? É legal fazer isso. Levar a criança para conhecer é muito importante para valorizar esse produtor rural também como parte desse sustento, Seria dessa bem sustentabilidade. interessante, Wesley, você como presidente do Sindicato Rural, as escolas que estão nos ouvindo, Fazemos as isso. mães, convida o sindicato para que vocês possam ir até alguma comunidade, algum interior, alguma propriedade e ver escolhendo um alface, até mesmo uma criança que está na escola que nunca plantou uma árvore, que verdade. possa plantar uma árvore, que possa plantar um pezinho de goiaba, seja o que for. Isso é legal, né, Wesley? O nosso Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é coordenado pela Federação de Agricultura do Estado do Espírito Santo, ou seja, pelos sindicatos rurais. Nós temos um programa chamado Agrinho, que leva para dentro da escola toda essa vertente agro e ambiental. Que legal. 18 mil alunos no Espírito Santo Espetacular. recebem esse... E premiamos os professores, o Senar premia os professores num grande encontro, 2, 3 mil professores, recebem prêmio, os municípios concorrem, quer dizer, tudo vindo aí desse cenário, desse sindicato rural, que é sustentado pelos produtores rurais. Então, é o produtor rural fazendo educação ambiental com as suas instituições. Espetacular. Bacana, né? Espetacular. E olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem nada melhor do que você chegar numa casa de roça mesmo, que tá aquele tacho cheio de verdura fresquinha, aquele queijo em cima da mesa, Ovinho aquela caipira, broa, ovinho caipira, eu como, porque minha mãe Não, tem ovinho galinha no quintal da caipira. casa dela, aqui em E Cachoeira. todo mundo devia ter um galinheirinho, viu? É bom. Isso é sustentabilidade também. Mamãe Mortinho tem. em casa, por favor. Eu tenho. Bacana. Isso eu tenho no meu bacana. jardim lá, porque sou Isso é muito apaixonada, bacana, tá? muito bacana. Mas eu acho assim, até mesmo nos apartamentos, de vez em quando tem várias dicas aí, jardim suspenso. Isso é sustentabilidade. Um jarro de flor, mas ao lado ali planta uma cebolinha. Eu acho que tem que se fazer mesmo, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. A seca, como não tem chovido em alguns estados, até mesmo aqui em Cachoeiro, quando choveu agora há pouco tempo, pouquinho. Essa seca demais pode provocar realmente incêndio. Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sem dúvida. Essa é uma questão também, outro problema. Porque se a gente já está numa crise, se a gente está numa dificuldade, em boa parte dela, por causa da falta de cobertura vegetal, a gente tem um cenário propício a ter menos cobertura vegetal, porque um incêndio pode incendiar as nossas florestas, né, e te retirar essa cobertura vegetal que a gente tem. Então é muito importante que as pessoas estejam imbuídas desse espírito, não só o homem do campo, que está lidando, mas as pessoas da cidade também, que às vezes passam numa estrada próximo de uma mata, às vezes jogam uma guimba de cigarro, às vezes jogam um vidro, alguma coisa que com a incidência solar vai poder produzir uma chama, né?
e eventualmente está atingindo a floresta. Então é uma preocupação que a gente tem, sem dúvida, que pode agravar ainda mais esse cenário nosso, né? Mas além disso, o próprio solo em si, quando esquenta muito, eu não sei bem o nome, é tufa? Como é que é o nome? A gente tem a turfa, né, em algumas localidades, né? A gente tem isso em área litorânea, né, próxima área de litorânea, matéria orgânica, né? de restinga. Que pega fogo. Tem uma combustão ali Superaquece, que ela tem combustão. é bem complexa. E isso não é fácil apagar, né? Não é fácil, não é fácil. Fazer o escaldo dela é muito difícil porque ela começa a pegar fogo por baixo. Né, ela Da terra, né? Isso. E você tem que gastar muita água para poder chegar a atingir aquela É um base. braseiro, né? O Brasil Aconteceu recente agora, acho que na Serra Cariacica Foi, ali. foi. aquela região. Ficou muito Tempão. tempo ali. E na verdade, tira também a proteína da terra, né? Com certeza, aquela muito turbineira é predominante para... Só que eu acho que mais para queima, né, pro fogo, eu acho que um incêndio, né, Sim. devastar uma área grande, acho que é muito pior. É muito A muito tufa pior. é mais mais localizada. né? Localizada. dentro Agora, de se um você, sistema, né? o incêndio, né, ele pega uma área grande, devasta uma área maior. E- São do Se a vento, mata não for ajuda. fechada, é pior ainda porque fica difícil de apagar, né? E vale um alerta para todos os produtores. Esse não é o momento de fazer Queimar. limpeza com queimada, por favor. Tá É certo. proibido, isso é fora da lei, isso é contra a lei. Tem outras tecnologias que todos nós conhecemos, não precisamos agir assim. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Infelizmente o programa Olho a Olho chegou ao fim, mas nós ainda vamos voltar com esse mesmo tema. Até o próximo Olho a Olho, Cida Campos. E obrigado a todos. Obrigado. 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 Pela oportunidade. Olho a Olho, com Cida Campos.